Gente, boa tarde. Hoje foi solicitado que eu discutisse dois textos. O primeiro sobre esse texto queer, né? Socioleto, Dialogismo e ênfase, do Daniel Padilha, Gustavo Pires e Rodolfo Alves. E depois outro que fala um pouco sobre linguística queer, da Elizabeth Lewis, né? Bom, então eu anotei, na verdade, assim, os pontos principais de cada texto para trazer essas informações principais e a gente discutir. Bom, nesse texto do Daniel Padilha, ele coloca que como objetivos principais, né, nós temos aí uma proposta de definir propriamente o texto queer pelos autores, né, os três. Ela é baseada na. Deixa eu tirar aqui. Ela é baseada no diálogo com o conceito de camp verbal e na exploração da relação intrínseca entre as suas dimensões, linguística e extralinguística. Eles vão trabalhar muito com essa questão dessa dimensão extralinguística do texto, porque um dos conceitos com os quais eles vão trabalhar é o dialogismo do Bakhtin e a ênfase que eles trazem do Voloshinov, tá? E isso é distinguido pela presença de três aspectos indissociáveis. Então, o socioleto queer, que ele vai comentar um pouco, principalmente sobre o Pajubá, o dialogismo e a ênfase. Ao longo do texto, esses autores eles apresentam diversos conceitos que estão ligados às teorias queer. E aí, esses conceitos eles são apresentados, mas nem todos são analisados um a um, né? Na verdade, muitos deles são apresentados e são utilizados para servir de base na análise. Então, a literatura queer, o socioleto queer, o texto queer, a escrita queer, a canção queer e o audiovisual queer. Quando eles vão é, trabalhando com essas ideias, trabalhando com essas ideias de todas essas áreas, junto da palavra queer, eles colocam que antes, né, a ideia era trazer personagens homoafetivos para a literatura queer, e aí eles viram que isso não era o suficiente para fazer com que a literatura queer fosse considerada queer somente com isso. Então era necessário, por exemplo, outros movimentos. Então, performatividades, movimentações propriamente discursivas e ideológicas que de fato fossem aí é, trabalhar com essa estrutura heteronormativa, né? Que é o que a teoria queer propriamente se baseia para dar vazão aos seus trabalhos. E com isso, eles trabalham com os conceitos de camp. Eu acho que é camp que lê, né? Porque parece que vem do inglês. Então, eles trabalham com esses conceitos na literatura e com o conceito de camp verbal. Então, na literatura, tem a relação com o modo de expressão que tem sido associado à cultura homossexual desde o final do século XIX. Já o camp verbal, segundo Harvey, tem como principais características a subversão de gênero, o code switching, que seria a mistura, né, entre diversos códigos linguísticos nas línguas estrangeiras, e o uso de um léxico específico à subcultura queer, a ênfase, a intertextualidade e a descrição explícita da atividade sexual. Quando eles falam desse uso de léxico específico a essa subcultura, eles trazem muito a visão das músicas da Linda Quebrada com o Pajubá
E também trazem o queernejo ou pocnejo, que logo logo vai ter um exemplo aí para nós. Como exemplo do camp verbal, nós temos a apresentação do Pajubá, como eu acabei de falar, que já se apresenta em processo de dicionarização. O Pajubá se apropria de diversos idiomas, o francês, o inglês e o iorubá, que é uma das principais fontes, e, consequentemente, se torna, né, é considerado como um socioleto queer. As áreas apresentadas anteriormente, então, quando eu falo da questão do socioleto, da literatura, do texto e do audiovisual queers, né? Elas são referenciadas a partir dos gêneros, juntamente com duas características da linguagem. Então, a linguagem em si e a dimensão extralinguística, baseando-se também no conceito de dialogismo bakhtiniano. E o conceito de ênfase do Voloshinov. Eu não sei se eu coloquei aqui no slide como é que eles trabalham esses dois conceitos, mas, por exemplo, no meu entendimento, e eu não sei se alguém entendeu é, um pouco diferente, mas quando eles trazem a questão, por exemplo, da ênfase que o Voloshinov trabalha, é justamente na pronúncia e na execução do socioleto, né? Dessa linguagem queer sendo utilizada. E aí ele até cita o Pajubá, ele cita os ballrooms, cita a série Pose, né? E nós sabemos que quando esses jargões, quando esse socioleto mesmo do Pajubá é dito, ele precisa vir, né, com uma ênfase na sua pronúncia propriamente dita, para que se tenha, é, para que o sentido que se deseja trazer seja de fato conquistado, né? Então, nesse sentido, o camp é um fenômeno estético e artístico, um conjunto de qualidades que podem ser encontradas em pessoas e objetos, manifestando-se de maneira visual, sonora ou verbal. Afinal, como afirma Sontag, existem filmes, roupas, músicas, livros, pessoas e prédios próprios ao camp. Nos exemplos, né, que eles vão trazendo, porque aí eles começam a trazer bastante exemplos, aqui eu acho que eu trouxe somente da escrita e do álbum da Linda da Quebrada, para a gente dar uma exemplificada de como esses autores apresentam isso daí. Então, nós temos a escrita como uma resposta no jornal Lampião da Esquina, que era um jornal feito na ditadura militar que dava voz à comunidade homossexual. Então, eles davam essa voz para essa galera que era totalmente marginalizada ali naquele momento. Então, aí nós temos um trecho de resposta da Rafaela Mambaba, que é um pseudônimo também criado. Então, nós temos aí Malzinho, e continua o mesmo, hein? Jornal das Tias, que imaginação fertilíssima. Por que não das bichas, das bonecas, dos viados? Ricas ideias, luz tosca do lampião. Deve ser a do bisavô de quem escreveu. A nossa continua acesa, acesíssima. Sinceramente sua, Rafaela Mambaba. Pelo que eu me lembro, no momento da leitura, isso é uma resposta a o Malzinho, né? Por ele ter falado que essa coluna ou jornal era um jornal das tias, né? E aí se referindo propriamente à comunidade LGBTQIA+, da época. E aí, o que eles analisam, né? O uso de diminutivos, como em malzinho, né? O uso de superlativos, como fertilíssima, acesíssima. Eles vão caracterizar uma ênfase hiperbólica. Junto da interjeição é um elemento da oralidade de que vão caracterizar
essa entonação expressiva da escrita queer. Logo depois eu trouxe o exemplo da canção, que eles vão falar do gabel, né, chamado de queernejo ou pocnejo. E aqui tem uma mistura desse mundo sertanejo junto das teorias queer, né? Então, vamos assumir o nosso amor rural, sai desse armário e vem pro meu curral. Como nós nunca se viu, duas potranca no cio. Num cruzamento adoidado, vamos assumir o nosso amor rural. Larga essa enxada e pega no meu. Quero montar na sua cela, cavalgar até ela, descobrir que nós é viado. E aí, nesse refrão, né, de Amor Rural, que é o nome da música, são utilizadas articulações vocais e entonações típicas da música sertaneja. Eu não sei como que é, porque eu não conheço a música, mas o que é apresentado propriamente na escrita é que no verso final há uma pausa dramática que é seguida da palavra viado, pronunciado com uma entonação afetada. Ainda assim, antes disso, nós temos lá a função do pega no meu, reticências, uma pausa dramática e não se diz, né, o que, deixando aí para o imaginário. Então, aí, segundo o dialogismo do texto queer, o termo viado é usado em um sentido ressignificado, sintetizando a autodescoberta da própria homossexualidade, no contexto de expressão heteronormativa dos espaços rurais. Então, vem com essa pegada de desconstrução, de mexer nas estruturas nessa questão heteronormativa dos espaços rurais. Um outro exemplo que eles dão é a apresentação também da Linda Quebrada, como nós falamos anteriormente, com o álbum Pajubá. Esse título ele designa um socioleto queer que é apresentado como uma linguagem dotada de caráter artístico, criativo e misturado com diversas outras com outros sistemas linguísticos, né? Ele até usa o conceito de code switching. Aqui não tem exemplos do Pajubá, mas aí esse é um dos exemplos que eles dão, né? A última canção do disco, que narra parte da história da vida da cantora e ao mesmo tempo reflete sobre o papel de artistas na arte e no entretenimento, de artistas LGBT, né? O refrão da canção é: eu tô bonita, tá engraçada. Eu não tô bonita, tá engraçada. Me arrumei tanto para ser aplaudida, mas até agora só deram risadas. Que aí é onde há, né, dentro desse dialogismo que é proposto por Bakhtin, esses encontros de vozes discursivas, então a voz da Linda Quebrada enquanto uma mulher trans, né, perguntando, eu tô bonita? E aí vem um tá engraçada. Então é nós pensarmos de onde vem, né, esse tá engraçado, enquanto um discurso propriamente social, levando aí a pensar nesse está engraçada enquanto a constituição desse sujeito, mulher trans, né, por nascer biologicamente como do gênero masculino, né? E ter esse embate discursivo de não ser bonito, mas ser engraçado, quando se toma para si esse movimento de realmente tomar posse do sujeito transexual, né? E aí, no refrão, é estabelecido um dialogismo entre a história e a época de lançamento do disco, quando se observava pela primeira vez o reconhecimento social de músicos LGBTQIAP+, em espaços de destaque cultural no país. Nós temos também citado no texto um exemplo do vídeo do Porta dos Fundos, onde o pajubá é utilizado por uma mulher heterossexual.
e que pode ser considerado ofensivo ou vazio de sentido, diferente de quando é usado por pessoas LGBTQIAP+, né? Então, acho que parte para as considerações finais, né? Opa. Ai, gente, agora eu não sei como é que volta. Voltei. Então, embora seja um conceito base no interior do campo transdisciplinar dos estudos queer, sobretudo em sua intersecção com as áreas dedicadas ao estudo da linguagem, o texto queer, que é o objeto, né, de análise do artigo, ainda não possui em si mesmo uma definição exaustiva. As definições do texto queer são oferecidas pela sociolinguística e pela teoria literária a partir dos conceitos de socioleto queer e de literatura queer, que são necessários, mas não são suficientes para compreendê-los. Isso porque, como eu disse anteriormente, eles até utilizam dessa justificativa, né, no artigo, de que esses textos literários, né, quando estão ligados a esse termo do queer, das teorias queer, dos estudos queer, estão ligados apenas por apresentarem personagens homossexuais nas obras e não propriamente voltados para discutir uma questão social ou para desestabilizar essa norma que é colocada como objetivo principal das teorias queer, né? Então, embora seja bastante utilizado, a expressão texto queer ainda não consegue ter um conceito correto sobre a sua extensão. Mesmo que sejam pensadas pela sociolinguística e pela literatura, não se consegue pensar em um conceito que dê conta de abarcar tudo que é necessário e vivido, né? E aqui eu termino os meus comentários